Muito bem, nós estamos aqui estudando o livro de Jó, esse livro que é considerado poético, na verdade encabeça a terceira divisão da nossa Bíblia, livros poéticos, e um livro muito interessante, um livro que nós devemos ler e meditar em tudo que é falado aqui. Esse livro, o tema é o sofrimento do justo, esse é o tema do livro de Jó. Então nós vemos o capítulo 1 e 2, o diabo pedindo para Deus estender a mão contra Jó, e Deus aceita, não é? Estende a sua mão contra Jó, e Jó então vai passar um momento muito difícil, onde ele vai perder tudo que ele tem, perde seus filhos, e vem 3 amigos para consolá-lo, e esses amigos acabam não consolando, acabam ainda molestando mais ainda o patriarca em todo o seu sofrimento. Nós temos 3 sessões de diálogo, onde ele fala primeiro, depois Bildade, depois Zofar. E na última, Zofar nem fala. Aí é o que eu chamo de monólogo, né? Nós temos um diálogo, mas depois vira um monólogo. Jó fala no capítulo 26, respondendo Bildade na sua última palavra. Bildade fala pouco na última palavra, aí Jó sustenta a sua integridade. Jó fala da sabedoria no capítulo 28, que é um dom de Deus, e agora nós vamos nessa última parte desse monólogo de Jó, onde ele fala sozinho, seus amigos já não falam mais, o próximo que vai falar é Eliú. Então, Jó agora no capítulo 29 vai lembrar o seu primeiro estado. Aí o capítulo 30 ele vai descrever o estado miserável que ele caiu. E o capítulo 31, uma coisa que ele vai defender sua integridade novamente, ele defende em todo o livro que ele é íntegro, que ele não sabe por que o Todo-Poderoso cravou as suas flechas nele, como ele diz. Vamos então ver Jó capítulo 29, o primeiro estado, o estado de Jó, antes de tudo isso acontecer, não é? Se a gente pudesse se você quiser mudar a ordem cronológica, é colocar o capítulo 29 antes do capítulo 1. Diz aqui, e prosseguindo Jó em sua parábola, é uma espécie de parábola, como Jesus contava parábolas, não é? E prosseguindo Jó em sua parábola, disse, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Então, aqui o que indica é que havia passado meses, não é? Essa tribulação de Jó. Quem me dera de ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, né? A prosperidade. Jó, nós falamos de 7 fases na vida de Jó. A primeira fase ele é feliz e próspero. Então ele está lembrando isso. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. Ele está dizendo que Deus o iluminava. E eu, como a luz, e com a sua luz caminhava pelas trevas. Então Deus dirigia os passos de Jó. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Então, é possível que Jó habitasse em tendas. Ele menciona o segredo da sua mocidade, estava sobre sua tenda. Muita gente pergunta que segredo era esse da sua mocidade, mas alguns acreditam, de acordo com a acusação dos amigos de Jó, que talvez Jó tivesse pecado na sua mocidade. Mas ele diz, o segredo da minha mocidade estava sob minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Lembrando, seus filhos ainda quando pequenos, ele chama eles de meninos. Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Ele está falando da suavidade seus passos. Não quer dizer que ele punha os seus pés em manteiga, né? Como alguns erroneamente interpretam. É uma linguagem poética, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade,
e na praça faziam preparar a minha cadeira. Parece que Jó se assentava como juiz sobre a cidade. Alguns comentam que talvez ele pudesse ser um rei, ou reinava, um príncipe, não é, que reinava na sua cidade, na terra de Uz. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha como Jó era respeitado. Punha uma cadeira para ele no meio da praça, todos iam, parece que ele funcionava como um juiz na sua cidade, se bem que ele menciona a coroa num dos seus discursos, que pode ser que ele reinava ou ele era um príncipe, né? Também menciona o pai dele, num dos discursos diz que o pai ainda não era tão velho, então é capaz de Jó ser um dos príncipes, né? Ele até menciona os príncipes aqui, verso 9. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Olha só o respeito que tinham por Jó. E a voz dos chefes se escondiam e sua língua pegava ao seu paladar. Verso 11, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Me tinha por bem-aventurado. Todos que ouviam Jó diziam bem-aventurado, né? Faz lembrar Jesus nas bem-aventuranças. Todos que ouviam diziam bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Como Jó, de fato, era importante. As pessoas que ouviam se davam por bem-aventurado. Os olhos que contemplavam chegavam a dizer, olha, hoje eu vi Jó. Não é? Era essa a honra que Jó tinha, porque eu livrava o miserável. Note que uma das acusações é que Jó não fazia nada pelo pobre, mas não é verdade. Aqui Jó diz, eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão. Na última acusação, ele faz no capítulo 22, diz que Jó não estendia a mão para o órfão. Mas aqui Jó, lembra que eu falei lá no capítulo 22, Jó estendia assim, como eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Jó socorria o órfão. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então as viúvas procuravam Jó e ele supria a necessidade da viúva e fazia o coração da viúva jubilar. Note como a acusação de Elifaz é uma acusação que não tem fundamento. No capítulo 22, ele acusa Jó de diversos pecados, inclusive de não socorrer o pobre e a viúva, o órfão, e Jó fazia isso. Ele está lembrando, cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto, e o diadema era o meu juízo. Diadema é coroa, então Jó usava uma coroa, era o meu juízo. Eu era o olho do cego. Está vendo? Os cegos procuravam Jó, ele era o olho do cego, e os pés do coxo, ajudava o coxo a caminhar. Dos necessitados era pai de necessitados. Aqui Jó está parecendo com Deus nos Salmos, diz que Deus é esposo das viúvas, pai dos órfãos e dos necessitados. E as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. Esse capítulo 29 dá para nós notarmos o estado que Jó tinha antes do que ele sofreu. E quebrava os queixais do perverso. Jó, por isso que Jó era um homem justo. Ele não deixava que os perversos prevalecessem contra o pobre, o necessitado. E dos seus dentes tirava a presa. Né? Ele libertava a presa dos perversos. E dizia ao meu ninho, expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Né? Dizia ao meu ninho, que ele multiplicaria seus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas. Aqui lembra o Salmo 1, né? Que o justo é como
árvores plantadas junto às águas. E ele diz isso: a minha raiz se estendia junto às águas, e o meu orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam o meu conselho. Quando Jó falava, todos se calavam. Ouvindo-me, esperavam em silêncio. Acabada a minha palavra, ninguém replicava. Olha aqui, Jó tinha a última palavra. Quando ele terminava de falar, ninguém replicava. E minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva. Eles eram como terra sedenta para ouvir Jó falar. Esperavam ele como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não cria. Olha, um sorriso de Jó para eles, todos se sentiam honrados. Hoje Jó riu para mim, Jó sorriu para mim. E não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe. Jó era chefe do seu povo. Por isso que alguns dizem que ele era possível ser um príncipe ou talvez um rei. Diz que ele era o maior de todos. Assentava-me como chefe e habitava como rei. Tá vendo? Como um rei. Como um rei, ele habitava entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Nossa, o estado desse homem era de honrado. No capítulo 1, nós não tivemos uma visão total, só lemos que ele era um homem sincero, reto, fala do seu gado. Mas aqui no capítulo 29, dá uma descrição do seu primeiro estado, antes de todas as coisas que Jó passou. Agora, no capítulo 30, Jó vai descrever o estado miserável que caiu. Mas agora, se riem de mim. E os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de quem também me serviria a força de suas mãos, força de homem cuja velhice esgotou-lhe o vigor. Agora até os jovens, os mais novos, aqueles a quem Jó poderia pôr os pais deles para trabalhar para ele, agora riam-se dele. O estado de Jó não era só a doença, a perda de tudo, mas a perda da honra, a perda do respeito dos todos, perderam o respeito. Antes Jó era honrado, respeitado. Isso é uma cultura onde honra vale muito, onde o respeito vale muita coisa. E Jó tinha perdido todo o respeito, toda coisa. Isso era uma desonra para Jó. E esgotou-se-lhe o vigor. De míngua e fome se debilitaram, recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos abusos, e o seu mantimento era raiz de zimbro. Já está falando daqueles necessitados, dos mais pobres, que apanhavam até raízes de arbusto para comer, agora debocham dele, não é? Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Os piores homens que eram expulsos da terra, que não tinham respeito nenhum, agora debochavam de Jó. Mas agora, olha só, sou a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Jó virou um provérbio, não é? Para aquele povo, para os piores da sociedade, Jó virou um provérbio para eles. Abominam-me e fogem para longe de mim. Quando agora vê Jó, eles fogem. Ele diz, abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Olha só a desonra. Ainda eles passavam, quando olhava para o rosto de Jó, cuspiam
no rosto de Jó. Capítulo 30, verso 10, lembra também o escárnio que Jesus passou diante da corte romana, onde davam bufetadas e cuspiam no seu rosto. Pois é, foi isso que fizeram com o rosto de Jó. Esse homem que antes se assentava numa cadeira, falava, julgava, dava seus conselhos, agora tem o seu rosto cuspido. As pessoas passam e gospem no rosto de Jó. Coisa terrível, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Deus, ele fala, foi Deus que permitiu isso, desatou a sua corda. Antes Deus tinha Jó numa corda ali, cuidava dele. Agora Deus desatou a corda, soltou ele e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Olha a falta de respeito, estado lamentável que Jó caiu. As pessoas cuspirem-lhe no rosto, olhar para o seu rosto com desprezo. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés. Olha, parece que Jó é empurrado de um lado para o outro. E preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Deviam rir-se de Jó, empurrar ele de um lado para o outro. Desbaratam-me no meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Os piores agora debocham de Jó. Vêm contra mim como por uma grande brecha e resolve-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores. Jó ficou um homem apavorado, com medo. Como vento perseguem a minha honra. Está vendo? A honra de Jó se foi como um vento que persegue. E como a nuvem passou a minha felicidade. Nesse estado em que Jó se encontrava, toda a sua felicidade foi embora. Era só tristeza o seu estado lamentável em que Jó ficou. E agora derrama-se em mim a minha alma. Sua alma estava se derramando. Os dias da aflição se apoderaram de mim. Jó estava aflito, angustiado, não tinha mais alegria, não tinha mais felicidade, vivia um estado agora totalmente triste. De noite se me transpasso os meus ossos. Quando ele ia dormir à noite, sentia os ossos contra a sua carne. E o mal que me corrói não descansa. Jó mesmo disse num dos textos que ele se revirava na cama, de um lado para o outro, o sono não lhe vinha, terrores da noite, os ossos, sentiu os ossos contra a sua pele. O homem ficou doente, não é? Quem olhava para Jó, se fosse nos nossos dias, parecia que ele estava com câncer ou fazendo uma quimioterapia. O homem estava magro, a sua pele se apegava aos ossos, os ossos lhe doía. Ele diz, o mal me corrói e não descansa, pelo que grande força do meu mal se desmudou a minha veste. Até as vestes dele eram tiradas, não é? De como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama. Jó andou todo sujo, não é? Parecia um mendigo agora. Aquele homem que era o maior, agora andava sujo, lançou na lama. Fiquei semelhante ao pó e à cinza, todo sujo. Quem olhava para Jó era um estado deplorável. Clamo a ti, mas tu não respondes. Jó clamava a Deus, mas não sentia resposta. Deus estava quieto, calado, o silêncio de Deus. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornasse-me cruel contra mim. Jó diz que Deus estava sendo cruel. É aqui que Jó murmurou de Deus. Note que ele não blasfema de Deus, mas ele chama Deus de cruel. Deus é bom, mas para Jó, Deus estava sendo cruel. Cruel contra mim, com a força da tua mão, resistes-me violentamente. Ele fala do poder da mão, que Deus não aliviava a mão da vida dele. Ele não entendia por que Deus estava fazendo aquilo com ele. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele
e derretes o meu ser, porque eu sei que me levarás à morte. Jó, a única coisa que via pela frente era a morte. De fato, Jó não esperava ser restaurado. Ele já tinha perdido seus filhos, sua família, seus animais, tudo. Ele só fala, só a morte me aguarda. Diversas vezes Jó fala da sepultura, capítulo 17. Lembra lá que nós falamos no 17? Jó menciona a sepultura, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Jó não tinha esperança de continuar nenhuma vida, sua esperança tinha sido tirada. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Jó não entendia. Ele ajudou o aflito, o necessitado, chorou com os que choram, mas agora ninguém tem pena dele. O seu estado é deplorável. Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Jó se compadeceu do pobre, do necessitado, mas agora ninguém se compadece dele. E ele não entende por que Deus está fazendo isso com ele. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Jó falou isso também no capítulo 3. O bem que eu esperava, esse não veio. E o mal que eu temia, esse me sucedeu. Aqui no capítulo 30, verso 26, de novo. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve, e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Jó está vivendo dias de aflição, sofrimento, aflição. Não é só a perda, mas sua aflição. Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas Jó não está provando nenhum livramento. Sua aflição cresce dia após dia. Tudo que ele aguarda é a sepultura, a morte. Denegrido ando, denegrido. Jó até a pele se escureceu. Ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Aí mencionar dragões aqui, né? Muita gente acredita que dragão é uma figura mitológica, mas a Bíblia fala de dragões. É possível que houvesse dragões e que depois eles pararam, né? Eles sumiram, os dragões, os homens conseguiram exterminar. Então, dragões e companheiro de avestruz. Avestruz é aquela ave bem feia, né? O pescoço todo pelado, que às vezes bota a cabeça dentro da terra, e Jó está assim, não é? Botando sua cabeça dentro da terra. Enegreceu-se a minha pele. Jó ficou negro, enegreceu, a sua pele escureceu devido ao seu sofrimento. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Imagine só, o homem ficou tão magro, mas tão magro, a pele ficou tão negra, que conforme a pele, o osso se grudou tanto na pele, que o calor do dia, o calor lá daquele clima que é quente, ele diz que até os ossos dele estavam queimados do calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação. Agora era só choro, lamentação, sofrimento, tribulação, e a minha flauta em voz dos que choram. Olha, capítulo 29, nós vemos o tempo que Jó era respeitado, trazia uma cadeira, ele se assentava como rei. Agora, Jó, totalmente desprezado, aflito, ninguém diz que era aquele homem que antes se assentava na praça, numa cadeira para julgar, que quando falava todos se mas como nós somos bem-aventurados. Realmente Jó foi quebrado, totalmente quebrado, moído pela mão do Todo-Poderoso. E ele não entende o porquê.
Seus amigos dizem que ele pecou, mas ele sabe da sua integridade. Ele sabe que ele não fez algo para merecer, mesmo que tivesse pecado, porque Deus não lhe perdoava, então, a sua iniquidade. Vamos continuar. Capítulo 31. E depois desse capítulo, Jó vai se calar. Eliú vai falar do capítulo 32 e 37. E depois Deus aparece. Vamos lá. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó não tinha um olhar cobiçoso, um olhar com concupiscência. Ele não entende. Ele diz que tinha feito um concerto com os olhos para nem sequer botar os seus olhos numa virgem para cobiçá-la, não é? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança todo-poderoso desde as alturas? Se Jó fosse um homem cheio de concupiscência, ele diz, qual seria então a parte, né, do todo-poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade, essa concupiscência, essa lascívia que as pessoas tinham? Jó não tinha isso. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se Deus vê, se Deus sabe, ele não entende o porquê ele está sofrendo. Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Jó tinha plena consciência que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas ele não entende porque ele está passando isso, e ele chega a dizer para Deus pesá-lo em balanças fiéis, e Deus vai saber a sinceridade dele. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa. O que ele está dizendo? Que ele não, Jó evitou a soberba dos olhos, não é? Ele evitou isso. Ele diz que os passos dele não seguiram os olhos dele, e as mãos também não se apegou a coisa alguma. Jó não pegou nada, nunca tomou nada de ninguém. Então semeei eu e outro coma. Jó não entende, ele semeou bem, mas parece que ele não está colhendo esse bem, parece que outro vai comer. Essa era uma lei constante aqui no livro de Jó, a lei da semeadura. Há 3 coisas acerca da lei da semeadura. Primeiro, você colhe o que você planta. Então, quem plantava o mal, colhia o mal. Quem plantava o bem, colhia o bem. Não é? Você não planta uva e colhe figos, ou planta figos e colhe espinhos, não é? Você colhe o que você planta. E isso era algo comum entre eles, como eles viam a vida e como eles viam como Deus tratava eles. Então Jó plantou o bem, mas infelizmente parece que outro ia comer o bem que ele plantou, né? Porque ele só via o mal. Primeira lei, você colhe o que você planta. Segunda lei da colheita, você sempre colhe mais do que você planta. Não é? Você planta uma semente e vai colher tanto fruto que você tem que dar. Essa é a segunda lei, colhe mais do que você planta. E a terceira e última, você sempre colhe mais tarde. Você não planta hoje e amanhã vai lá pegar. Às vezes leva anos, né? Você está plantando hoje, talvez você vai colher daqui 3, 4, 5 anos. Então semeei eu, mas outro coma, ele diz, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Verso 9, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, olha, Jó tinha certeza que ele não tinha pecado nem no seu coração, que ele não tinha se deixado seduzir por nenhuma mulher. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rodando a porta do meu próximo, note que tinha homens que andavam, se uma mulher era atraente, eles andavam lá querendo a mulher, mas Jó não, Jó se guardou disso. Então, moa a minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela. Aqui, parece que a mulher de Jó continua com ele, não é? Capítulo 31, 10, ele diz, se ele fez isso, então que sua mulher seja de outro, e outro se encurve sobre ela, outros
se deite sobre ela. Se Jó por acaso cometeu algum adultério, algum desejo no seu coração. Ele diz que fez concerto com os olhos para não olhar a virgem, que no seu coração ele não se deixou seduzir por mulher nenhuma, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Parece que Jó era um dos juízes, né? E aí, olha como menciona juiz, como ele se assentava para julgar. Então, ele parece que... E esse era o trabalho de um rei, julgar mesmo o povo. Salomão, como julgava a causa, Davi também. Então, porque seria uma infâmia e um deleite pertencente ao juízo. Porque é fogo que consome até perdição e desraigaria toda a minha renda, não é? Então, Jó se guardou de qualquer concupiscência ou lascívia ou cobiçar a mulher do próximo. Verso de número 13, ele vai dizer: se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo. Jó era justo, Jó retribuía a cada um, nem depravou nenhum servo ou serva. Então, que faria eu, quando Deus se levantasse, inquirido-me a coisa, o que lhe responderia? Jó sabia que ele não defraudava o servo e a serva, porque ele sabia que um dia ele ia prestar contas a Deus, e quando Deus se levantasse, como é que ele ia enfrentar Deus? Aqui é bem claro a doutrina da prestação de contas e juízo, né? Nós um dia iremos dar conta a Deus dos nossos atos. Verso 15, aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Olha como Jó não fazia acepção de pessoas. Jó disse, o mesmo que me formou no ventre, também fez o servo. Né? O Salmo 139, Senhor, tu entrecesse-me no ventre da minha mãe, ainda informe os teus olhos me via. E ele repete isso, o que me formou no ventre, fez também a ele. Jó não fazia acepção de pessoa por causa da classe social. Ou não nos formou do mesmo modo na madre. Tá vendo? Jó sabia que todos os homens foram formados do mesmo modo. Todos vieram, nasceram, né, de uma mãe. Então Jó sabia disso. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Tá vendo? A acusação de Elifaz no capítulo 22 não tem nada a ver. Jó nunca reteve nada que não desse ao pobre. Jó nunca fez desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comeu o meu bocado e o órfão não comeu dele. Tá vendo? Jó repartia o seu pão com o órfão. Ele evitava comer sozinho e não dar ao pobre ou necessitado. Verso 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Jó cuidava não só do órfão, mas até dos pais, dos importantes. Jó cuidava de todos desde a sua mocidade. Se alguém vir perecer por falta de veste, Jó também vestia o que estava nu. Jesus fala disso em Mateus 25. Estive nu, vestisse, estava com fome, desse-me de comer, tendo sede, desse-me de beber. Isso era a justiça que era feita, lembrar dos pobres e necessitados. E Jó fez isso. Se alguém vir perecer por falta de veste ou necessitado, por não ter coberta. Se os meus lombos me não abençoaram a ele, não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. Jó tirava peles e cordeiro para vestir o pobre, o necessitado, para aquecer. Note que ele faz no capítulo 22, diz que Jó tirava a roupa das pessoas. Mentira, não é? O diabo é mentiroso. E Jó até tirava a pele dos seus cordeiros para aquecer os necessitados. Se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. Quem precisava de ajuda ia Jó e ele ajudava. Então caia do ombro a minha espada.
Jó diz que caia a minha espada do ombro, se quebre o meu braço desde o osso. Se Jó não estendeu a mão por necessidade, ele diz, caia meu ombro, quebre o meu braço. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Veja, Jó fez tudo de bom, tudo de certo, mas ele não entende porque ele está passando isso. Mas ele está reafirmando tudo o que ele fez. Alguém pode dizer, Jó está tocando trombeta. Não, Jó está desabafando tudo o que ele fez, todo o bem, e o mal sobreveio a ele. Se no ouro pus a minha esperança, a esperança de Jó não estava no dinheiro nem no ouro. Ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. O rico normalmente confia no dinheiro, no seu ouro, no seu rebanho. Jó não, Jó confiava em Deus. Se me alegrei de que era muita minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. O Jó está declarando, se em algum tempo ele foi soberbo, alcancei muito, fiz muito, não. Jó não teve isso, Jó não teve soberba. Ele enriqueceu, mas permaneceu humilde. E se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosamente. Aqui ele está falando de olhar para o sol e para a lua como objeto de adoração. Jó nunca fez isso. Jó sempre adorou o Criador. Havia pessoas que adoravam o sol, a lua, mas Jó não fez isso. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Obrigado, né, Jó? Ele também não fez isso. Também seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Jó nunca negou a Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jó nunca negou a Deus, nunca olhou os astros para adorar, nunca teve idolatria no seu coração. Jó é considerado para os judeus um gentil que Deus teve misericórdia, temente a Deus. Se me alegrei da desgraça do que tem ódio, e se exultei quando o mal achou. Jó também não se alegrava do mal do próximo. Não, de maneira nenhuma. E diz o livro de Provérbios que nós não devemos nos alegrar, mesmo que seja nosso inimigo, com o mal dele. Também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Jó nunca permitiu mau desejo contra o próximo. Se a gente da minha tenda não disse, que se não teria saciado com a sua carne. Olha só, Jó jamais desejou mal ou saciar-se com a carne do seu inimigo. O estrangeiro não passava a noite na rua. Quando chegava um estrangeiro, Jó o hospedava. Isso era muito importante no Oriente, ser alguém hospedeiro. E Jó, mesmo que fosse estrangeiro, hospedava, não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante, ao viajante, não é? O que viajava. Verso 33, Jó vai mencionar Adão. Ele tinha conhecimento de Adão. Ele diz assim, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Quando Adão pecou, o que Adão fez? Se escondeu. Jó conhecia a história de Adão. Mas ele diz, eu não fiz como Adão. Não, nunca me ocultei. Se eu fizer, não precisa Deus perguntar, Jó, onde está? Eu estou pronto para me apresentar. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore. E se eu me cale e não saia da porta. Jó falou, nunca fiz isso. E se fiz, que me cale, que o pavor das famílias se apodere de mim. Verso 35. Quem me dera um que me ouvisse. Tudo que ele queria era alguém que o ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Jó só esperava uma resposta de Deus. Por que ele está passando por isso? E que o meu adversário escreva um livro.
ele dizia que o meu aniversário escreva um livro. A história de Jó, ele já pediu que fosse escrita no capítulo 19, verso 23, agora no capítulo 31, verso 35, ele pede de novo que a sua história seja escrita num livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O livro, ele diz que levaria no ombro, ataria como uma coroa o livro que se escrevesse. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Jó era realmente nobre, né? Ele fala de príncipe, como rei, chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, Jó nunca comeu nada de graça, ele sempre pagou pelo que ele comia. Ele diz, ó, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos. Jó nunca fez isso. Por trigo me produzam cardos. Se fiz isso, então por trigo me produzam cardos. E por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. A última palavra de Jó é sobre joio. Diz aqui, por trigo produz carne, e por cevada, joio. Jesus também falou da parábola do joio. Não é interessante se Jesus lembra o que Jó falou no capítulo 31, verso 40. Por trigo produz carne, por cevada, joio. E acabaram-se as palavras de Jó. Jó falou tudo, desabafou, abriu seu coração, lembrou o seu estado primário. Jó falou da sua desgraça e Jó reafirmou a sua integridade. Isso é uma parte de monólogo. Seus amigos não lhe respondem, se calam. Jó fala, fala, fala e os amigos calados ouvindo. Por isso que eu chamo de monólogo, do capítulo 26 ao 31. Ele responde a Bildade, exata o poder de Deus, reafirma a sua integridade, sinceridade, fala da sabedoria, fala do seu estado original. Depois Jó fala da sua miséria, seu desprezo, a ignomia que ele passou. E finalmente Jó então descreve aqui sua integridade novamente, que ele não botou os olhos, que ele não seduziu mulher nenhuma. Jó é um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus. Com isso nós terminamos a fala de Jó. Agora quem vai falar, falta 10 capítulos para concluirmos esse livro, quem vai falar nos próximos 5 capítulos é Eliú e depois Deus. Alguns vê Eliú como uma personificação de Jesus Cristo, como uma tipologia. O nome Eliú significa que ele é meu Deus, né? O meu Deus. Eli é Deus, meu, Eliú, meu Deus. Então, Eliú agora vai falar. Capítulo 32 a 37, ele é o mais jovem, ele esperou todos calarem para depois ele falar. Nós vamos voltar com a fala de Eliú e vamos cobrir a fala de Eliú. Mas mais importante será a fala do próprio Deus que vai aparecer e vai falar do capítulo 38 praticamente até o 42. Com isso nós concluímos mais um capítulo, capítulo 31 do livro de Jó. Volte para assistir a fala de Eliú no capítulo 32 a 37. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. Se gostou, coloque aí um sinal de joinha. Se não subscreveu o nosso canal, subscreva. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém e amém. Deus vos abençoe.